Olá! No Papo da Graça de hoje eu vou falar sobre depressão, depressa para ação. Na contemporaneidade, a depressão é vista como uma doença. Dados divulgados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, de 2009, apontam que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença que afetará mais as pessoas do que qualquer outro problema de saúde, como câncer e problemas cardíacos. A depressão, na sua forma mais antiga, é conhecida como melancolia, caracterizada por uma tristeza profunda. Já o termo distimia se apresenta como uma forma de depressão mais leve, porém crônica e de difícil diagnóstico. Existe uma dificuldade muito grande de conceituar a depressão, pois não há um consenso na sua definição, por se manifestar por um conjunto de sintomas que se apresentam de forma múltipla, tanto no seu aspecto físico quanto emocional, como o desânimo, a tristeza patológica, irritabilidade, alterações de humor, entre outros. Dentre os inúmeros sintomas que se manifestam nos quadros depressivos e que merece muita atenção é a alteração do sono, uma vez que o deprimido pode dormir de mais ou de menos. É comum o depressivo também se queixar do tempo. Às vezes ele tem a sensação de que passa lentamente ou às vezes esse tempo passa muito rápido, não conseguindo concretizar suas tarefas. Bom, mas o que interessa mesmo é fazer uma reflexão e nos perguntarmos por que as pessoas estão se deprimindo tanto. Este problema não afeta só os adultos, mas também as crianças e adolescentes. A depressão é vista como uma doença pela medicina. Na maioria das vezes, sua intervenção é feita pela terapia medicamentosa, a que tem o objetivo de reduzir o sofrimento psíquico. Porém, não podemos concordar que só a medicação é a solução para todos os nossos problemas. É preciso considerar a impossibilidade do diagnóstico recobrir por inteiro o sujeito. Podemos pensar que os mal-estares que se manifestam no organismo são reflexos de um corpo marcado pela linguagem, uma vez que o sofrimento que encontrou ancoragem no corpo necessita ser falado, escutado e, quando não tratado corretamente, faz adoecer. O ser humano sempre buscou meios para enfrentar as doenças, na tentativa de escapar de um desfecho inevitável. Somos seres faltantes, incompletos, mas vivemos na ilusão da completude. Curiosamente, a depressão é uma doença dos tempos atuais. Ela expressa muito de nossa cultura, na qual assistimos cada vez mais um esvaziamento da afetividade. Está fora de moda se frustrar, se emocionar, ficar triste, nem pensar. Os aspectos subjetivos são colocados em um segundo plano. A vida moderna aponta para a valorização do consumo como organizador das relações econômicas e sociais, ressaltando o papel da imagem de forma imperativa, promovendo uma falsa ilusão de que seremos mais felizes e nos dizendo o tempo todo: você pode, você consegue. Nos empurram nesta busca constante a qualquer preço. E muitas vezes compramos a ideia que é possível viver sem dor, só no prazer. Na verdade, não podemos eliminar a dor de viver, que é constitutiva de todo ser humano. Viver dói. Talvez esteja aí o ponto de inflexão. Por que as pessoas estão se deprimindo? Nessa hora, o depressivo ele adquire dois problemas. O primeiro é que o mal-estar que lhe atinge o deixa paralisado diante da vida. E em segundo plano, ele é afetado pela culpa por não corresponder ao padrão esperado. Numa cultura que lhe diz o tempo todo: você não pode parar, você tem o direito de ser feliz. E se o lema é viva intensamente, seja feliz, o depressivo sente-se fracassado duas vezes. Primeiro, por não conseguir eliminar seu mal-estar, como também por perceber que ficando para trás
vai perdendo as forças para acompanhar essa massa, pois querer nem sempre é poder. A psicanálise propõe uma outra leitura sobre a depressão, à medida que não a trata como uma doença, e sim como um sintoma, uma vez que opera com a escuta do inconsciente, daqueles aspectos subjetivos que dão suporte às manifestações dos sujeitos e que precisam ser tratados à medida que há um tipo de adoecimento cuja essência está sempre além, impossível de ser alcançado. Porém, reconhece que a medicina é um saber diferente do que ela propõe, mas pode se somar a ela no tratamento da depressão. Nesse sentido, o analista, ao receber um paciente que se apresenta como depressivo, há todo um trabalho a ser feito para desconstruí-lo, tirá-lo desse lugar que o deixou paralisado, cristalizado. Sobretudo porque aquele que se apresenta como deprimido, com sua postura apática diante da vida, estará sofrendo e devemos acompanhá-lo a se interrogar quais os motivos que o levaram a perder a via de acesso do seu desejo. Ajudá-lo a retomar seus projetos, uma vez que tentamos nos proteger da nossa incompletude, construindo uma rede de vínculos e produções que nos impulsionam a caminhar, dando um sentido para a vida. Mas para que isso possa acontecer, há todo um caminho a ser percorrido. A psicanálise oferece a oportunidade do depressivo buscar uma nova costura para aqueles pontos que deixaram e que ficaram congelados, levando o depressivo a inventar uma outra forma de lidar com suas questões e que ele possa experimentar uma outra satisfação. Não podemos esquecer que etimologicamente depressão vem do latim depressus, que significa abatido, para baixo, que o termo já nos dá uma ideia como o depressivo se sente, né? Então o importante é que o depressivo possa fazer uma passagem da depressão para depressa para ação. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero vocês no próximo encontro.